O som que predominava naquele lugar era o tilintar suave dos talheres de prata contra a porcelana fina, um murmúrio de riqueza que eu nunca tinha conhecido de perto. As luzes eram baixas e douradas, fazendo as taças de cristal brilharem como diamantes. Eu me sentia um borrão, uma peça fora do lugar naquele quebra-cabeça de luxo. Entreguei a ela o pequeno embrulho, um presente simples, comprado com o dinheiro que juntei por meses. Mariana nem sequer desfez o laço. Seus olhos, que um dia brilharam ao me ver chegar do trabalho, agora me analisavam com uma frieza cortante. Inclinando-se sobre a mesa, para que apenas eu e seus sogros ricos pudéssemos ouvir, ela sussurrou as palavras que quebraram o que restava do meu coração. Mãe, com todo respeito, você não tem classe para estar aqui. Olhe para você. Para essas mãos, o que eles vão pensar? Você me envergonha, minhas mãos. De repente, tudo o que eu conseguia ver eram as minhas próprias mãos pousadas sobre a toalha de linho branco. Elas tremeram, apenas por um segundo, antes que eu as fechasse em punhos, escondendo as unhas curtas e a pele engrossada pelo contato diário com a água sanitária e o sabão. Eram as mãos que a embalaram noites a fio, que esfregaram incontáveis chãos para pagar sua faculdade, que prepararam cada refeição para que ela nunca sentisse fome. Agora, essas mesmas mãos eram a prova viva do meu crime, o de ser pobre, o de ser sua origem. O cheiro da comida gourmet no ar pareceu enjoativo, uma afronta ao cheiro de limpeza que sempre foi o perfume da minha dignidade, o cheiro do meu sacrifício por ela. A vergonha que ela sentia por mim se tornou um gosto amargo na minha boca, mais forte que o vinho caro na minha taça intocada. Naquele silêncio ensurdecedor que se seguiu à sua frase, minha mente viajou para longe. Lembrei-me de uma noite, há uns 20 anos, quando eu limpava um escritório vazio no centro da cidade. Exausta, a chuva batia forte na janela e tudo o que me dava forças era a foto dela, sorrindo, com um dente de leite faltando que eu guardava na minha carteira. Eu olhava para aquele rostinho e sussurrava uma promessa. Você vai ter tudo o que eu não tive, minha filha. Você vai voar alto. Ali, naquele restaurante, percebi a terrível ironia do meu desejo. Eu a ensinei a voar, mas ela voou para tão longe que agora olhava para baixo e sentia nojo de quem a empurrou para o céu. A dor era física, uma pontada aguda no peito que me roubou o ar e a vontade de estar ali. Levantei o olhar e encarei os sogros dela. A mãe do seu marido, uma mulher de postura impecável e colar de pérolas, exibia um sorriso mínimo, quase imperceptível, um brilho de triunfo nos olhos. Ela tinha conseguido o que queria, provar para a nora que a família de onde ela veio era um empecilho, um fardo a ser descartado. O sogro, um homem de terno caro e ar de importância, pigarreou e desviou o olhar para o cardápio, como se a minha humilhação fosse apenas um incômodo menor, uma mancha na toalha que logo seria limpa e esquecida. A indiferença deles doía tanto quanto a crueldade da minha filha. Para eles, eu não era uma pessoa, era uma circunstância embaraçosa, um erro de cálculo no currículo social perfeito que eles queriam para a família. Eu era a sujeira que Mariana estava tentando varrer para debaixo do tapete. O presente continuava ali, sobre a mesa, entre o prato principal intocado e os talheres de prata. Era um par de luvas de lã que eu mesma tricotei, na cor favorita dela, azul celeste. Um presente de mãe, quente e cheio de amor, mas que naquele ambiente parecia um objeto patético, uma piada. Olhei para as mãos dela, com unhas perfeitamente esmaltadas, que agora gesticulavam com elegância enquanto ela retomava a conversa com a sogra, como se nada tivesse acontecido, como se eu não estivesse ali, sangrando por dentro. O desprezo dela pelo meu presente era o desprezo por tudo o que eu representava, o trabalho duro, a simplicidade, o amor que não se mede em cifras. Naquele momento, o calor das luvas que eu tricotei pareceu uma lembrança distante do calor que um dia existiu entre nós. Foi então que algo mudou dentro de mim. A dor imensa, a tristeza profunda que me afogava, começou a dar lugar a uma calma fria, uma clareza assustadora. Eu olhei para o rosto da minha filha, tão familiar e ao mesmo tempo tão estranho, e entendi que a menina que eu criei não estava mais ali. Em seu lugar, havia uma mulher que eu não reconhecia, uma estranha disposta a me sacrificar para pertencer a um mundo que nunca seria verdadeiramente dela. Aquele amor incondicional que senti por toda a vida encontrou o seu limite. Eu não queria fazer aquilo, mas ela não me deu escolha. O que eu fiz a seguir mudaria o destino de todos naquela mesa para sempre. Eu me pergunto sinceramente
Você entenderia o que eu fiz? Já passou por algo que te forçou a mostrar uma força que nem você sabia que possuía? Meu nome é Lúcia, e eu tenho 58 anos de uma vida que pode ser resumida em 2 palavras: trabalho e sacrifício. Não tenho diplomas pendurados na parede, nem um sobrenome importante. O que eu tenho são calos nas mãos e uma coluna que reclama todas as manhãs, testemunhas silenciosas de décadas dedicadas à faxina. Para muitos, meu trabalho é invisível, um serviço que se nota apenas quando não é feito. Mas para mim, sempre foi uma medalha de honra. Cada chão que eu esfreguei, cada janela que eu deixei brilhando, era um degrau que eu construía para que minha filha, Mariana, pudesse subir. Eu me orgulhava do cheiro de limpeza que me acompanhava, pois ele era o aroma da dignidade, do pão na mesa e, acima de tudo, do futuro que eu estava comprando para ela. Lembro-me das madrugadas geladas, esperando o primeiro ônibus do dia, enquanto a cidade ainda dormia. Lembro-me de trabalhar com febre, com dor, porque faltar um dia significava um buraco no orçamento que eu não podia me permitir. Houve anos em que eu não comprei uma única peça de roupa nova para mim, usando o mesmo casaco surrado inverno após inverno, porque o dinheiro era sagrado. Era para os livros dela, para o curso de inglês, para a excursão da escola que todas as amigas iam. As pessoas viam meu cansaço, mas não entendiam a força motriz por trás dele. Cada gota de suor era uma declaração de amor, um investimento silencioso na única pessoa que importava no meu mundo. Eu vivi por ela, e faria tudo de novo sem pensar 2 vezes. Ou pelo menos, era o que eu acreditava até hoje. Meu maior sonho não era para mim, era vê-la formada, com um diploma na mão, livre das amarras que me prenderam a vida inteira. Eu queria que ela tivesse o poder da escolha, algo que eu nunca tive. O dia de sua formatura foi, sem dúvida, o mais feliz da minha vida. Eu a vi atravessar aquele palco, linda e confiante em sua beca, e as lágrimas que rolaram pelo meu rosto eram de pura alegria e realização. Senti que todo o sacrifício tinha valido a pena. Naquele momento, ela era minha obra-prima, a prova de que o amor de uma mãe, mesmo uma mãe faxineira e sem estudos, podia mover o mundo. Abracei-a com força, sentindo o cheiro do seu perfume caro misturado ao meu cheiro de suor e cansaço, e acreditei que estávamos unidas para sempre por aquele laço de gratidão e amor. Como é possível que a mesma filha que me abraçou com tanto carinho naquele dia seja a mulher que agora me olha como se eu fosse um inseto? Antes, nosso pequeno apartamento era preenchido por risadas e confidências. Dividíamos tudo: as contas, os sonhos, o último pedaço de bolo. Eu conhecia cada um de seus medos e ela conhecia cada uma das minhas dores. Agora, sentada nesta mesa fria, em um silêncio cortado apenas pelo som da riqueza alheia, sinto um abismo entre nós. A distância não é apenas física, é uma galáxia de valores, de vergonha e de esquecimento. Ela trocou o calor do nosso lar pela frieza polida deste mundo de aparências. E no processo, parece ter trocado também o coração que eu ajudei a formar com tanto cuidado e dedicação. As pessoas me descrevem como uma mulher quieta, talvez até submissa, mas se enganam. Minha resiliência foi construída no silêncio. Foi no silêncio que engoli as humilhações de patroas que me tratavam como se eu não fosse gente. Foi no silêncio que contei moedas para garantir que nada faltasse em casa. E foi no silêncio que rezei todas as noites pela felicidade da minha filha. Eu não sou fraca. Sou uma fortaleza erguida com tijolos de dificuldades e cimento de amor incondicional. Aguentei tudo, sempre acreditando que o resultado final, a felicidade de Mariana, justificaria qualquer dor. Mal sabia eu que a mesma força que usei para protegê-la, um dia, precisaria ser usada para me proteger dela. A vida tem uma forma cruel de nos ensinar suas lições mais duras. Minha maior conquista não pode ser emoldurada. Minha maior conquista tem 30 anos. Olhos castanhos, e neste momento me olha com desprezo. Eu dei a ela a vida, mas não parei por aí. Dei a ela a minha vida. Cada hora extra que fiz se transformou no material escolar do ano seguinte. Cada fim de semana de faxina pesada pagou as aulas de balé que ela tanto queria. A universidade que a colocou em contato com o marido e com essa nova família foi paga com o suor que manchou meus joelhos e enrugou minhas mãos. Eu fui a arquiteta, a engenheira e a operária do castelo em que ela vive hoje. Um castelo do qual, ao que parece, fui banida, pois minha presença humilde revela os alicerces de sacrifício sobre os quais ele foi construído. Sempre me esforcei para lhe ensinar o valor do respeito. Minha filha,
eu dizia. Não importa o quão alto você chegue, nunca se esqueça de olhar nos olhos de quem limpa o seu chão, pois o trabalho dessa pessoa é tão digno quanto o de um médico ou de um juiz. Eu a ensinei a limpar a sujeira, mas em algum lugar do caminho, ela se esqueceu de como se limpa a alma. Como essa menina, que dividia comigo o pão e os sonhos, se transformou nessa mulher que mede o valor das pessoas pelo saldo de suas contas bancárias. Sinto uma pontada de culpa, me perguntando onde foi que eu errei. Talvez, ao protegê-la tanto do mundo, eu a tenha deixado despreparada para a mais importante das batalhas, a luta contra o próprio ego. A mudança foi gradual, uma erosão lenta e dolorosa do nosso relacionamento. Começou quando ela conheceu a família do marido. Primeiro, foram os pedidos para que eu não mencionasse meu trabalho. Depois, as visitas que se tornaram mais raras, sempre com uma desculpa de agenda cheia. Chegou o dia em que ela me pediu para nos encontrarmos em lugares públicos e discretos, nunca em sua casa nova e luxuosa. Eu estava sendo apagada, cuidadosamente editada para fora da biografia que ela estava escrevendo para si mesma. E eu, por amor, aceitei. Aceitei cada pequeno corte, cada distanciamento, na esperança de que fosse apenas uma fase, um ajuste a esse novo mundo. Eu me tornei um segredo, um passado inconveniente. E hoje, aqui, ficou claro que nem mesmo como um segredo eu sou mais aceitável. Eu olho para o rosto dela e sinto o peso dos meus 58 anos de vida. Uma vida de doação que resultou em um copo de água gelada e um prato de comida cara que não consigo engolir. Estou sentada à mesa com a minha maior realização e meu maior fracasso. E enquanto o mundo dela parece desmoronar sobre mim, eu só consigo pensar em como o amor pode ser, ao mesmo tempo, a nossa maior força e a nossa mais devastadora fraqueza. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. Minha filha, Mariana, é o centro da minha dor. E digo isso com o peso de quem um dia a considerou o centro da sua vida. Aos 30 anos, ela se tornou uma especialista em aparências, uma arquiteta de uma vida que não é sua, construída sobre o alicerce frágil da negação. Sua principal característica hoje é uma frieza calculada, um egoísmo que nasceu do medo. Medo de que seus novos amigos e a família do marido descubram de onde ela veio. Medo de que a mancha da minha pobreza contamine o brilho da sua nova identidade. Para se proteger desse fantasma, ela decidiu que eu precisava desaparecer. O amor e a cumplicidade que um dia nos uniram foram sacrificados no altar do status social, e a menina doce que eu criei deu lugar a uma carrasca que não hesita em executar a própria mãe para manter sua posição. Essa transformação cruel não aconteceu da noite para o dia. Foi um veneno administrado em pequenas doses, quase imperceptíveis a princípio. Começou com pequenas críticas, disfarçadas de conselhos, como quando ela sugeriu que eu modernizasse meu vocabulário para não parecer datada. Depois, vieram os pedidos para que eu não contasse histórias da nossa vida antiga, pois, segundo ela, as pessoas não entenderiam. Lembro-me de uma vez em que ela me ligou, aflita, para pedir que eu não fosse à sua festa de noivado usando o vestido que comprei com tanto sacrifício, pois ele era simples demais. Cada pedido era uma facada, mas eu, na minha ingenuidade de mãe, relevava. Pensava que era apenas a insegurança de uma jovem tentando se adaptar a um mundo diferente, sem perceber que, na verdade, eu estava sendo lentamente desconvidada da vida dela. Os catalisadores dessa mudança têm nome e sobrenome: Beatriz e Ricardo, seus sogros. Desde o primeiro dia em que os conheci, senti o peso do preconceito em seus olhares. Beatriz, a sogra, é uma mulher que fala com a doçura de quem oferece um pêssego, mas suas palavras carregam o veneno da serpente. Naquele primeiro encontro, ela me analisou da cabeça aos pés e, com um sorriso que não alcançava os olhos, perguntou: "Então, Lúcia, com o que exatamente a senhora trabalha?" A ênfase no "exatamente" deixava claro que, para ela, faxineira era uma palavra suja, algo a ser dito em voz baixa. Foi ela quem ensinou a Mariana que as origens são uma doença vergonhosa e que a cura está no esquecimento e no distanciamento. Ela envenenou minha filha com a ambição e a vergonha. Ricardo, o sogro, é o outro lado da mesma moeda de desprezo. Enquanto sua esposa ataca com palavras afiadas, ele utiliza a arma do silêncio e da indiferença. Ele me trata como se eu fosse parte da mobília, um objeto sem voz ou relevância. Em jantares de família, nos poucos a que fui convidada, ele dirigia perguntas sobre mim diretamente a Mariana,
como se eu fosse incapaz de responder por mim mesma. Mariana, sua mãe precisa de algo? Essa anulação constante, essa forma de me tornar invisível, talvez seja ainda mais cruel. Ele personifica a arrogância de quem acredita que o valor de uma pessoa está impresso em seu extrato bancário. Juntos, Beatriz e Ricardo criaram o ambiente perfeito para que a insegurança de Mariana florescesse e se transformasse na monstruosidade que testemunho hoje. O motivo oculto de Mariana é transparente para mim. Ela vive aterrorizada. Ela tem pavor de que um deslize, uma palavra errada, um parente inadequado possa fazer seu castelo de cartas desmoronar. Ela acredita que seu casamento e sua posição social dependem de sua habilidade de apagar completamente seu passado humilde. O ponto de virada, para mim, foi quando ela não apareceu no hospital quando tive uma pneumonia grave. Há 2 anos, ela disse que tinha um jantar de negócios inadiável com os sogros. Naquela noite, sozinha na cama fria do hospital, olhando para o celular mudo, eu entendi a profundidade da sua escolha. Ela já havia me trocado. O jantar de hoje é apenas a formalização de uma sentença que foi declarada há muito tempo no silêncio de um quarto de hospital. A confiança que eu depositava nela era absoluta, como a fé de uma criança. Acreditava que o amor que semeei por 30 anos era uma raiz forte demais para ser arrancada por qualquer tempestade. Eu confiei que, por baixo das roupas caras e das novas maneiras, a minha menina ainda estava lá, em algum lugar. Hoje, olhando nos olhos dessa estranha, percebo que estava redondamente enganada. A traição não é apenas sobre as palavras duras ditas em um restaurante chique. É sobre o desmantelamento de toda uma vida de dedicação. É a negação de cada sacrifício que fiz. É a prova dolorosa de que o amor, por si só, às vezes não é suficiente. Você já confiou em alguém e se arrependeu amargamente? O silêncio que se instalou na mesa era mais pesado que qualquer refeição. À minha frente, um prato que parecia uma obra de arte. Um pedaço de peixe delicadamente pousado sobre um purê colorido, com um molho que desenhava uma curva perfeita na porcelana. O cheiro era sofisticado, complexo, mas meu estômago estava fechado, revirado pela amargura das palavras da minha filha. Eu não conseguia comer. Cada garfada seria como engolir a humilhação, como aceitar o meu lugar de intrusa. O garçom se aproximou para encher minha taça de água e eu apenas assenti, incapaz de formular uma palavra. Meu mundo, antes tão simples e claro, agora se resumia àquele prato intocado, um símbolo da distância abissal entre a vida que eu dei a ela e o lugar que ela me reservou na sua. Minha mente fugiu para a nossa antiga cozinha, tão pequena que mal cabíamos as duas ao mesmo tempo. Lembrei de uma noite de inverno em que a única coisa que tínhamos na despensa era um pacote de macarrão e algumas salsichas. Cozinhei tudo com um molho de tomate simples e comemos direto da panela, sentadas no chão, enroladas em um cobertor. Mariana devia ter uns 10 anos e ria tanto que o molho espirrou na parede. Não limpamos na hora. Aquela mancha vermelha ficou ali por meses, um memorial da nossa alegria, da nossa cumplicidade na pobreza. O sabor daquela refeição simples, temperada com amor e risadas, era 1000 vezes mais rico do que qualquer coisa que aquele restaurante caro pudesse me oferecer. A injustiça era essa. Ela trocou um banquete de afeto por migalhas de status. Beatriz, a mãe do meu genro, decidiu que o silêncio já tinha durado o suficiente. Com a habilidade de uma diplomata de guerra, ela iniciou uma conversa sobre a última viagem que fizeram à Europa, descrevendo em detalhes os hotéis de luxo e as lojas de grife. O assunto era um muro, construído com o propósito claro de me excluir, de reforçar que eu não pertencia àquele diálogo, àquela vida. Mariana, desesperada para mostrar que era parte daquele mundo, emendava com comentários sobre os vinhos que provou e os museus que visitou. Eu permanecia em silêncio, sentindo o couro da minha bolsa barata sob os dedos. Eu não era apenas invisível. Eles faziam questão de ressaltar a minha invisibilidade, me transformando numa espectadora muda da vida opulenta da minha própria filha. Enquanto Beatriz falava sobre um leilão de caridade, onde um quadro foi arrematado por uma fortuna, lembrei-me do meu próprio tipo de filantropia. Lembrei da Dona Elvira, minha vizinha idosa, para quem eu cozinhava uma porção extra de comida todos os dias, pois sabia que ela vivia sozinha e mal conseguia se manter. Lembrei das roupas de Mariana que ficaram pequenas e que eu, cuidadosamente, lavava
Passava e doava para a filha da catadora de papel que passava na nossa rua. Minha caridade nunca rendeu uma placa com meu nome ou uma foto na coluna social. Era anônima, silenciosa e feita de compaixão genuína, não de vaidade. A caridade deles era uma performance, uma ferramenta de relações públicas. A minha era um gesto de humanidade, nascido da certeza de que todos nós estamos no mesmo barco. Então, a conversa mudou para a decoração do novo apartamento deles. Mariana, com um brilho animado nos olhos, começou a descrever seus planos de contratar um designer de interiores famoso. Precisamos de um ambiente mais clean, mais moderno. Vamos nos livrar de algumas coisas antigas que não combinam mais, ela disse, olhando para o marido com cumplicidade. Meu coração gelou. Uma imagem específica veio à minha mente. A velha cadeira de balanço de madeira escura que foi da minha mãe e que eu dei a eles como presente de casamento. Era a única peça de valor sentimental que eu possuía, o único elo físico com a minha própria história, com a minha mãe. A forma casual como ela falou em se livrar de coisas antigas soou como uma sentença de morte para a minha memória. Aquela cadeira de balanço não era apenas um móvel, era um santuário. Nela, minha mãe me ninou e cantou para mim. Nela, anos mais tarde, eu mesma ninei Mariana, noites a fio, quando ela tinha febre ou medo do escuro. O rangido suave da madeira no assoalho era a trilha sonora da minha maternidade, um som de conforto e segurança. Eu podia fechar os olhos e ainda sentir o peso do seu corpinho adormecido em meus braços, o cheiro do seu cabelo de criança. A ideia daquela cadeira, impregnada de tanto amor e de tantas gerações, ser descartada em um beco qualquer ou vendida por uma ninharia por não ser moderna o suficiente, era uma profanação. Era a prova final de que, para ela, o passado não tinha valor algum, a não ser que pudesse ser convertido em status. Meu genro, Rafael, deve ter notado meu semblante sombrio. Tentando, talvez, quebrar o gelo, ele se virou para mim com um sorriso que não me enganava. A senhora está gostando da experiência, Lúcia? É bem diferente, não é? A condescendência em sua voz era palpável, como se eu fosse uma criança visitando um parque de diversões pela primeira vez. Mas o pior ainda estava por vir. Mariana, em uma tentativa desastrosa de demonstrar uma falsa preocupação, tocou meu braço e disse, em tom conspiratório: Mãe, o Rafael e eu estávamos pensando, já que a senhora trabalhou tanto a vida toda, talvez fosse bom se aposentar. A gente pode te ajudar com um valor mensal, sabe? Para você não ter mais que fazer esse trabalho. A oferta pairou no ar, disfarçada de generosidade, mas eu entendi a mensagem real por trás dela. Não era um ato de amor, era uma transação comercial. Eles queriam me comprar, me silenciar, me transformar em uma despesa mensal em sua planilha de custos. Queriam pagar pela minha ausência, garantindo que eu não aparecesse mais para envergonhá-los com minhas mãos calejadas e minhas roupas simples. Eles estavam colocando um preço na minha dignidade, me oferecendo dinheiro para que eu abdicasse do meu direito de ser mãe. Era o golpe final, reduzir todo o meu sacrifício, todo o meu amor, há um boleto a ser pago no fim do mês. O que você faria nesse momento? Aceitaria o dinheiro para, talvez, ter uma velhice mais confortável? Ou defenderia sua honra? Minha reação não foi a que eles esperavam. Não houve lágrimas, não houve gritos, não houve recriminações. Eu apenas os encarei. Olhei profundamente nos olhos de Mariana, depois nos de Rafael e, por fim, nos de Beatriz e Ricardo. Um silêncio longo e pesado se instalou, preenchido apenas pelo meu olhar. Meu silêncio era uma resposta, uma recusa a participar daquele teatro. Vi a cor sumir do rosto da minha filha. Vi Rafael desviar o olhar, desconfortável. Vi Beatriz ajeitar o colar, subitamente nervosa. Naquele instante, o poder na mesa mudou de mãos. Eles esperavam uma vítima que chorasse ou aceitasse a esmola. Encontraram uma mulher que, em seu silêncio, os julgava e os condenava. Veio à minha mente uma lembrança de anos atrás, quando uma patroa me acusou injustamente de ter roubado um anel. Eu não me desesperei. Apenas disse com a voz calma e firme: eu não peguei. A senhora pode revistar minha bolsa e, se quiser, pode chamar a polícia. Eu não devo nada. Horas depois, ela encontrou o anel em sua própria gaveta. Naquele dia, ao chegar em casa, contei a história para Mariana e lhe disse uma lição que minha mãe havia me ensinado. Filha, podem tirar tudo de você, menos a sua dignidade. Nunca deixe ninguém colocar um preço na sua honestidade. E agora, era a minha própria filha, a quem eu ensinei essa lição,
que tentava comprar meu silêncio e minha honra com uma mesada. A ironia era tão cruel que quase me fez rir. Peguei meu copo de água e levei aos lábios. Minha mão, que antes tremia, estava perfeitamente firme. Um gelo havia se formado ao redor do meu coração. Não um gelo de medo, mas de resolução. O tremor da vítima dera lugar à firmeza da estrategista. A dor ainda estava lá, uma brasa viva no meu peito, mas agora ela não me paralisava mais. Pelo contrário, ela me alimentava, me dava uma clareza que eu nunca tive. Eu não era mais uma convidada naquela mesa. Eu era uma observadora, uma juíza silenciosa. E o veredito estava se formando em minha mente com uma certeza assustadora. Eles haviam cruzado uma linha e não havia mais como voltar. Eu os olhava, um por um, e via suas verdadeiras faces. Via a insegurança patética de Mariana, a arrogância vazia de seus sogros, a cumplicidade covarde de seu marido. Eles não eram uma família, eram uma corporação baseada em interesses e aparências. E eu era um passivo a ser eliminado. A mãe amorosa e sofredora dentro de mim estava dando seus últimos suspiros. Em seu lugar, nascia uma outra Lúcia, uma mulher que aprendeu da maneira mais dura que o amor incondicional pode, por vezes, ser um caminho para a própria aniquilação. A mulher que me tornei naquele momento não sentia mais a necessidade de ser amada por eles. Sentia apenas a necessidade de se fazer respeitar. Olhei ao redor para a opulência dourada do restaurante. A luz que antes me intimidava, agora me parecia falsa, um brilho de latão tentando se passar por ouro. O som das conversas elegantes agora soava como o zumbido de insetos, fútil e irritante. O aroma da comida cara não me apetecia. Cheirava a desperdício, a uma riqueza podre que corrompia tudo o que tocava. Meu universo sensorial havia sido reconfigurado. O mundo deles, que Mariana tanto cobiçava e pelo qual ela me sacrificou, me causava um profundo e irrevogável nojo. Eu não queria mais fazer parte dele, nem como convidada, nem como espectadora. Eu queria apenas mostrar a eles o quão frágil era o palco sobre o qual eles dançavam. A voz da minha própria mãe ecoou em minha memória, tão clara como se ela estivesse sentada ao meu lado. Lembrei-me do seu leito de morte, de sua mão ossuda segurando a minha. Suas últimas palavras foram um sussurro rouco, mas firme. Lúcia, minha filha, não importa o que aconteça, nunca se esqueça do seu valor. Você é feita de uma fibra que eles não fabricam mais. Por anos, eu interpretei mal suas palavras. Achei que meu valor estava na minha capacidade de aguentar, de me sacrificar pelos outros, especialmente por Mariana. Agora, eu finalmente entendia. Meu valor não estava no que eu fazia por ela, mas em quem eu era. E quem eu era uma mulher que não seria comprada, silenciada ou descartada. Finalmente, voltei meu olhar para Mariana. Abri um sorriso lento, pequeno e triste. Foi um sorriso genuíno, mas não de afeto ou perdão. Era um sorriso de compaixão. A compaixão que se sente por alguém que está irremediavelmente perdido e não sabe. Ela, em sua arrogância, interpretou meu sorriso como um sinal de rendição, de que eu havia aceitado o meu destino. Um leve alívio passou por seus olhos. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Ela não via que a mulher à sua frente não era mais sua mãe submissa, mas a personificação de uma verdade que ela se esforçou a vida inteira para enterrar. E essa verdade estava prestes a vir à tona de forma devastadora. Ao ver meu sorriso resignado, um alívio coletivo pareceu percorrer a mesa. Mariana relaxou os ombros e pela primeira vez na noite pegou o garfo com alguma vontade. Beatriz trocou um olhar satisfeito com o filho, como se dissesse missão cumprida. Eles acreditaram que eu havia entendido o meu lugar, que a oferta de uma mesada tinha sido suficiente para me pacificar e me colocar de volta na caixa de onde eu nunca deveria ter saído. Eles pensaram que tinham vencido, que o problema Lúcia estava resolvido. Mal sabiam eles que meu sorriso não era de rendição, mas de despedida. Era o ponto final que eu colocava em uma vida de submissão. A cortina estava, de fato, se fechando, mas o espetáculo que estava por vir não seria o que eles esperavam. Com um movimento lento e deliberado, levei a mão à minha bolsa. Por um instante, Mariana deve ter pensado que eu pegaria um lenço para enxugar uma lágrima discreta.
A Lúcia que ela conhecia faria isso, mas a mulher que eu me tornei naquela mesa tinha outros planos. Meus dedos não buscaram um tecido, mas o contorno frio e retangular do meu celular. Era um aparelho simples, com a tela um pouco riscada, nada parecido com os modelos de última geração que eles ostentavam. Coloquei-o sobre a toalha de linho, ao lado do meu prato intocado. O objeto parecia deslocado naquele cenário de luxo, um representante humilde de um outro mundo. Para eles, era apenas um telefone velho. Para mim, naquele momento, era a minha pedra de Davi contra 4 Golias. Enquanto a conversa deles era retomada, agora mais leve e animada, meus olhos se fixaram nas mãos da minha filha. Ela exibia um anel de diamante que eu nunca tinha visto, gesticulando com uma elegância ensaiada. E eu me lembrei das minhas próprias mãos, de como, por anos, eu mantinha as unhas lixadas até o sabugo, um cuidado quase obsessivo para não correr o risco de arranhar os móveis de mogno ou as cristaleiras das casas que limpava. Eu havia sacrificado até a vaidade mais básica para construir o mundo perfeito dela, um mundo sem arranhões. E enquanto ela exibia suas unhas perfeitas, mal sabia que as minhas mãos, as mãos que ela tanto desprezava, estavam prestes a demolir o seu palácio. O pior ainda estava por vir, e viria por meu intermédio. Refletia sobre a natureza da dívida. Por 30 anos, eu fui a credora de uma dívida de amor e gratidão que nunca fiz questão de cobrar. Meu pagamento era o seu sorriso, o seu sucesso, a sua felicidade. Mas, ao me oferecerem dinheiro para desaparecer, eles inverteram os papéis. Eles me transformaram numa credora de outra natureza. Agora, eles tinham uma dívida com a minha honra, com a memória da minha mãe, com cada madrugada em que acordei no frio para lhes proporcionar aquele conforto. E uma dívida dessa magnitude, manchada de desprezo e humilhação, não pode ser perdoada. Ela precisa ser cobrada, com juros e correção monetária. E eu, ali, decidi que era o dia do acerto de contas. O balanço final seria apresentado. Com o polegar, deslizei o dedo pela tela e o celular se acendeu, lançando uma luz fria sobre meu rosto. O brilho repentino atraiu a atenção deles. A conversa vacilou. Vi a testa de Mariana se franzir em uma pergunta silenciosa. O que ela está fazendo? Eles me observavam com uma curiosidade tingida de impaciência, como se meu gesto fosse uma quebra de etiqueta. Ignorei-os. Abri minha lista de contatos, um nome após o outro passando lentamente pela tela. Meu coração batia num ritmo controlado, firme. Meus dedos não tremiam. Havia uma calma assustadora em mim. A calma de quem está prestes a realizar um ato irrevogável e necessário. Meu dedo parou sobre um nome que eles jamais associariam a mim, Dr. Almeida. Olhei para o rosto de Mariana uma última vez, não com raiva, mas com uma espécie de luto. Naquele instante, tive a certeza absoluta de que a minha filha, a menina que eu criei com tanto amor, havia morrido há muito tempo. Talvez ela tenha morrido aos poucos, a cada vez que sentiu vergonha de mim, ou talvez tenha morrido de uma vez só, na noite em que me deixou sozinha no hospital. A mulher sentada à minha frente era uma estranha, uma casca vazia movida pela ambição, e para essa estranha eu não devia mais nada. Não devia meu silêncio, minha lealdade ou minha compaixão. Com o coração pesado pela filha que perdi, mas com a mão firme pela mulher que me tornei, eu estava pronta para dar início ao fim do mundo dela. Uma serenidade tomou conta de mim. O som do restaurante, as conversas, o tilintar dos talheres, tudo pareceu distante, como se eu estivesse dentro de uma bolha de silêncio. A única coisa real era a batida do meu próprio coração, um tambor marcando o ritmo da execução que estava por vir. Não havia mais espaço para dor ou hesitação. Eu era, naquele momento, um instrumento do destino, uma força da natureza prestes a restaurar um equilíbrio que havia sido violentamente rompido. Meu polegar, que tantas vezes limpou suas lágrimas e curou seus machucados, agora se movia com uma precisão cirúrgica. Pressionei o botão verde para iniciar a chamada. O ato estava consumado. A sorte estava lançada. O telefone chamou 1, 2 vezes. O som ecoou na quietude que se formara ao meu redor, pois todos na mesa haviam parado para me observar. A confusão em seus rostos era quase cômica. Finalmente, uma voz masculina, calma e profissional, atendeu do outro lado. Almeida, pois não? Não levei o celular ao ouvido. Em vez disso, olhei diretamente nos olhos de Mariana, que agora me encaravam com uma mistura de irritação e apreensão. Minha voz, quando saiu, não era a de uma faxineira humilhada. Era a voz de alguém no comando. Uma voz baixa, clara
e carregada com o peso de uma decisão irrevogável. Estava prestes a dar a ordem que mudaria tudo. Eles me encaram, os 4, com expressões que vão da perplexidade à contrariedade. O ar na nossa mesa parece ter ficado denso, pesado, com a expectativa do que está por vir. O Dr. Almeida aguarda em silêncio na linha, uma presença invisível, mas poderosa. Todo o castelo de cartas que eles construíram com tanto esmero está prestes a ser soprado por um único fôlego, o meu. Neste exato instante, a faxineira que eles tentaram apagar se tornou a pessoa mais poderosa da sala. O universo deles estava prestes a implodir e o gatilho estava na minha mão. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. Mantendo o olhar fixo em Mariana, levei o celular à boca. Minha voz saiu firme, sem qualquer vestígio da mulher magoada de minutos atrás. Era uma voz de comando, precisa e fria. Almeida é a Lúcia, eu disse, e vi um lampejo de zombaria nos olhos da minha sogra. Pode executar o protocolo de reversão. A autorização é total, agora. Não esperei por uma resposta. Não era necessário. Desliguei a chamada e coloquei o aparelho de volta sobre a mesa com um clique suave, que soou como um tiro no silêncio que se formou. Cruzei minhas mãos sobre o colo e esperei. A primeira peça do dominó havia sido derrubada, e eu sabia que a cascata seria inevitável e devastadora. A Lúcia que eles conheciam não daria ordens a um advogado, e era exatamente por isso que o meu próximo movimento os pegaria de surpresa. A reação inicial foi de pura perplexidade. Protocolo de quê? Perguntou Ricardo, o sogro, com uma sobrancelha arqueada. Beatriz soltou uma risadinha anasalada. Que cena mais dramática, Lúcia. Anda assistindo a muitas novelas? Mariana me encarava, a boca entreaberta, tentando decifrar o que acabara de acontecer. Ela estava dividida entre a vergonha pelo meu comportamento excêntrico e uma semente de dúvida que começava a brotar em seus olhos. Eles tentavam encaixar meu ato em sua visão de mundo, onde eu era uma figura inofensiva e ignorante. A possibilidade de que minhas ações tivessem consequências reais em suas vidas era tão absurda que nem sequer a consideravam. Eles ainda estavam rindo de mim, sem saber que a piada, na verdade, era com eles. 1 minuto depois, o som agudo e insistente de outro celular cortou o ar. Era o toque do meu genro, Rafael. Todos os olhares se voltaram para ele, que atendeu com uma impaciência mal disfarçada, provavelmente achando que era algum subordinado ligando fora de hora. Estou em um jantar. Seja breve, ele disse ríspido, mas sua postura arrogante começou a se desfazer à medida que ouvia a voz do outro lado da linha. Vi seus olhos se arregalarem e a cor de seu rosto começar a mudar, passando de um tom rosado de autoconfiança para um branco pálido de pânico. O garfo que ele segurava escorregou de sua mão e caiu sobre o prato com um barulho estridente, quebrando o feitiço de luxo do restaurante. Só conseguíamos ouvir o lado dele da conversa, uma sucessão de frases cada vez mais desesperadas. O quê? Não, isso é impossível. Como assim congelados? Deve haver um engano monumental. Ele se levantou de um salto, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Que ordem? Eu sou o dono. Eu não autorizei absolutamente nada. Quem deu essa ordem? Ele andava de um lado para o outro, a mão livre puxando o colarinho da camisa, que de repente parecia apertada demais. A máscara do empresário bem-sucedido estava se desintegrando, revelando o homem apavorado por baixo. Beatriz e Ricardo o olhavam atônitos, e o rosto de Mariana era uma tela de confusão e medo crescente. Finalmente, Rafael abaixou o celular, a mão tremendo de forma incontrolável. Ele não olhou para a esposa, nem para os pais. Seus olhos, esbugalhados de horror, encontraram os meus do outro lado da mesa. Sua voz era um sussurro rouco, cheio de incredulidade. O gerente do banco. Ele disse que todos os bens da família, a empresa, os fundos de investimento, o nosso apartamento, tudo foi congelado por ordem do beneficiário principal do fundo, que garante todas as nossas operações. Ele engoliu em seco, o nome parecendo um veneno em sua boca. Ele disse que a ordem partiu do escritório de advocacia Almeida. A conexão foi feita. O nome que eu pronunciei ao telefone agora retornava como o arauto da sua destruição. Foi então que eu quebrei o meu silêncio. Minha voz permaneceu calma, quase didática, contrastando violentamente com o caos que eu havia instalado. Há muitos anos, comecei. Meus pais me deixaram uma pequena herança. Eles não eram ricos, mas souberam guardar. Com a ajuda do Dr. Almeida, o advogado da minha família há 50 anos, eu investi esse dinheiro,
e aprendi a fazê-lo render. Olhei para Rafael. Quando sua empresa estava à beira da falência, há 7 anos, um investidor anônimo apareceu e a salvou. Esse investidor era eu. Rafael. Usei o fundo que criei para comprar as dívidas e recapitalizar o negócio. Fiz isso para garantir o futuro da minha filha, para garantir que ela fosse feliz e segura ao seu lado. Vi a compreensão começar a surgir em seus rostos, seguida por uma onda ainda maior de terror. Mas não foi um presente, continuei, e minha voz adquiriu um tom de aço. Foi um negócio. Para salvar a empresa, o fundo se tornou o acionista majoritário. Para garantir o empréstimo, todos os bens da família foram colocados como colateral. Eu não salvei a sua empresa, Rafael. Eu a comprei. O apartamento luxuoso em que vocês moram, os carros importados que dirigem, o dinheiro que paga por suas roupas de grife e suas viagens. Nada disso é realmente de vocês. Tudo sempre foi e continua sendo meu. A verdade, nua e crua, finalmente foi dita. E seu impacto foi mais devastador do que qualquer grito ou acusação. O choque na mesa era total. Beatriz levou a mão ao peito, ofegante. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Rafael me olhava como se visse um fantasma, o arquiteto de sua ascensão e agora de sua queda fulminante. Mas meu foco era Mariana. Seu rosto estava desprovido de cor, os olhos fixos em mim, espelhando uma mistura de horror, negação e uma compreensão terrível. A mulher que ela humilhou, a mãe que ela tentou apagar, não era apenas sua origem, era a dona de seu presente e de seu futuro. Seu castelo era de areia, e a maré, que era eu, havia decidido subir. Ela me olhou, o desespero estampado nos olhos. Naquele momento, eu não era mais sua mãe. Era sua ruína. Você teria coragem de fazer o mesmo? Sem dizer mais uma palavra, levantei-me. Meus movimentos eram firmes, minha postura ereta. A mulher encurvada que chegou àquele restaurante não existia mais. Peguei minha bolsa simples e, da beirada da mesa, recolhi o pequeno embrulho com as luvas de lã que ela havia rejeitado. O presente, que não era bom o suficiente para ela. Encarei os 4 rostos congelados pelo choque e pela ruína uma última vez. Não havia ódio em meu olhar. Apenas um vazio imenso e a tristeza por tudo o que havíamos perdido. Virei as costas para a mesa, para a comida intocada, para as vidas desmoronadas e caminhei em direção à saída do restaurante, de cabeça erguida, deixando para trás o som ensurdecedor do meu próprio silêncio. Ao cruzar a porta do restaurante, o ar frio da noite me abraçou como um velho amigo. Foi um choque bem-vindo que limpou dos meus pulmões a atmosfera rarefeita e artificial que eu deixei para trás. As luzes da cidade pareciam mais honestas, mais reais. Eu não sentia a euforia da vitória, como alguns poderiam imaginar. O que senti foi um cansaço profundo, uma tristeza que pesava na alma, a dor de uma amputação. Naquela noite, para sobreviver, eu precisei cortar uma parte de mim. Entrei naquele restaurante como uma mãe disposta a perdoar tudo e saí como uma mulher que finalmente aprendeu a se colocar em primeiro lugar. Não houve alegria nessa transformação, apenas a constatação amarga de sua necessidade. Todos nós perdemos naquela mesa. Mariana e sua nova família acreditavam ser ricos, mas eles eram apenas pessoas com muito dinheiro. Confundiram o preço das coisas com o seu valor. Eles não entendiam que a verdadeira riqueza não está no saldo da conta, mas na solidez do caráter. Minha riqueza estava nas memórias de uma cozinha pequena e barulhenta, no som da risada da minha filha quando criança, na dignidade de cada chão que esfreguei. Era uma riqueza que não podia ser comprada, vendida ou congelada por uma ordem bancária. Ao me oferecerem dinheiro para que eu sumisse, eles revelaram a única linguagem que conheciam, a única medida de valor que entendiam. E no fim, foram destruídos por ela. Descobriram, da pior forma, que há coisas na vida que não têm preço, como o amor de uma mãe e a sua dignidade. Meu ato não foi vingança. A vingança é um prato que se come quente, movido pela raiva. E o que eu sentia era uma dor fria e antiga. O que eu fiz foi dar a ela a última e mais importante lição. Uma lição que nenhuma faculdade cara poderia ensinar. A lição das consequências. Eu a ensinei a andar, a ler, a sonhar, mas falhei em lhe ensinar sobre a humildade, sobre a gratidão, sobre as raízes que nos sustentam quando o vento sopra forte. Talvez, ao tirar o chão sob os pés dela, eu estivesse lhe dando a única oportunidade de olhar para baixo e se lembrar de onde veio. Talvez na queda, ela finalmente encontre a força para se levantar, não como a esposa de um homem rico,
mas como a filha de uma mulher honrada. Naquele dia, minha filha aprendeu que a classe não vem do dinheiro que você tem, do vinho que você bebe ou do bairro em que você mora. A verdadeira classe vem do respeito que você oferece a quem te deu tudo, da gentileza com que você trata aqueles que o mundo te ensina a desprezar. Ela e sua família me julgaram por minhas mãos calejadas, sem perceber que as almas deles é que eram grosseiras e mal acabadas. Eles se vestiam de seda, mas seus corações eram feitos de um tecido áspero. A classe que eles tanto prezavam era uma farsa, uma casca fina e brilhante que se quebrou ao primeiro toque da verdade. Eu, a faxineira, a mulher sem classe, fui quem lhes ensinou a sua verdadeira e indelével lição de etiqueta. Eu esfreguei o chão para que ela pudesse voar alto, para que seus pés nunca tivessem que tocar a mesma poeira que marcou os meus joelhos. Asas feitas de sacrifício, de noites mal dormidas, de um amor que tudo suportou. Mas ela voou para longe demais, para um céu onde se esqueceu de quem construiu suas asas. Ela esqueceu que quem te dá o poder de voar também entende a força da gravidade. Minha decisão de puxá-la de volta para a terra não foi um ato de maldade, mas um lembrete doloroso de que nenhum voo é sustentável quando se nega o ponto de partida. Às vezes, quem te ensina a voar também precisa te ensinar a cair, para que você aprenda a dar valor ao chão firme da realidade. Não sei o que o futuro nos reserva. Não sei se um dia o perdão será possível, ou se a ponte entre nós foi queimada para sempre. Mas sei que naquela noite, ao caminhar sozinha pela rua iluminada, eu me senti inteira pela primeira vez em muito tempo. Eu honrei a promessa que fiz à minha mãe no seu leito de morte. Eu me lembrei do meu valor. Descobri que o amor próprio, às vezes, exige atitudes que partem o nosso próprio coração. E que o maior respeito que podemos ensinar a alguém é o respeito que exigimos para nós mesmos. Meu nome é Lúcia, sou faxineira, e esta é a história de como eu limpei a minha própria vida da sujeira mais difícil de tirar, a ingratidão.